Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, o texto sagrado diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nós estamos numa série de mensagens nos domingos à noite, coisas maiores. E hoje, baseado nesse texto, com a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo, eu quero falar sobre o tema superando frustrações e realizando o extraordinário. Pai, nós te louvamos hoje à noite por esta oportunidade tão maravilhosa e especial de nos reunirmos mais uma vez neste local, para que possamos sermos tratados, curados, restaurados, incomodados, abençoados pela Tua palavra. Pai, o Senhor conhece cada pessoa presente aqui, cada história de vida. O Senhor conhece cada lágrima, cada dor. O Senhor conhece cada vale escuro. O Senhor conhece cada drama familiar. O Senhor conhece cada interrogação da nossa alma. Nós queremos ouvir Tua voz. Nós não queremos que o homem fale hoje à noite, porque a voz do homem não tem poder de mudar nada, mas a Tua voz, ela transforma vidas. E nós estamos aqui hoje à noite porque nós queremos ouvir Tua voz. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, e repreende, Senhor, tudo que não vem de Ti, para que o Teu nome seja glorificado nesta noite, no nome de Jesus. Todos digam, tome assento, por favor. Nós estamos numa série, começamos domingo passado, coisas maiores. E eu disse domingo passado, citei o versículo
que nosso Senhor Jesus Cristo disse quando Ele disse assim, no Evangelho de João: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu disse domingo passado que é óbvio que esse texto não significa que nós faremos obras maiores do que Jesus por nós mesmos. Mas esse texto significa que com Jesus e com o Espírito Santo nós podemos fazer coisas maiores. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2:9, e eu citei também domingo passado: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Quantos amam a Deus? Se você está aqui é porque a sua resposta é sim. E se você ama a Deus, prepare-se, Deus tem grandes coisas reservadas para você. E eu disse também que isso não acontece de forma automática. Muitos, infelizmente, vivem de forma medíocre, mesmo sendo filhos de um Pai Celestial generoso. Creem em Deus, mas não refletem Deus. É preciso aprender pela fé a acionar os recursos do céu. O céu tem recursos que a terra não tem. Vou dizer de novo: o céu tem recursos que a terra não tem. E eu citei uma frase domingo passado de William Carey que diz assim: empreenda grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Hoje vamos falar sobre superando a frustração e realizando o extraordinário. O Mar da Galileia, onde ocorreu esse episódio que nós acabamos de ler, ele é chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Todas as vezes que você ouvir essas expressões, elas são correlatas. Está se aludindo, está citando o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é ainda, porque existe um lago de água doce. Mas por ele ser muito extenso, as civilizações que cresceram ao lado daquele lago denominaram de Mar da Galileia. O Mar da Galileia é o lago de água doce mais baixo do planeta Terra. Ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Foi o local onde Jesus realizou muitos dos seus milagres. O Mar da Galileia foi um cenário muito conhecido nos dias de Jesus. Por exemplo, o milagre de caminhar sobre as águas foi no Mar da Galileia. O milagre de acalmar a tempestade foi no Mar da Galileia. O milagre de multiplicar os pães foi no Mar da Galileia. E esse episódio da pesca maravilhosa foi feito no Mar da Galileia. Eu até pedi para projetar uma foto desse mar, se puderem projetar a foto. Eu não sei se a foto está aí. Queridos, esse texto, que é conhecido como a pesca milagrosa, ele tem uma verdade cristalina que resume tudo que eu vou pregar aqui hoje à noite. Se você guardar esta frase, você guardou o sermão. Se você guardar essa frase, você guardou a mensagem. O resumo de tudo que eu vou falar aqui hoje à noite é o seguinte: o lugar da sua frustração pode ser o lugar da sua maior realização.
Eu vou repetir. O lugar da sua maior frustração pode ser o lugar da sua maior realização. Como é que você realiza o extraordinário? Como que você vence a frustração e realiza o extraordinário? O texto nos dá algumas pistas, algumas dicas. Primeiro, você realiza o extraordinário, vence a frustração e realiza o extraordinário, quando você permite que Jesus use o que você tem. Quer vencer a frustração e realizar? Permita que Jesus use aquilo que você tem. Na verdade, não foi por acaso que Jesus escolheu o barco de Pedro. Não foi por acaso. A vida dos pescadores na Galileia, naquela época, ela era uma vida difícil, opressora, cansativa. E eles tinham que pescar noites e mais noites para sustentar suas famílias. E Pedro fracassou naquilo que ele mais sabia fazer. Eu vou repetir. Pedro fracassou na sua especialidade. Ele era um expert em pesca. Mas ele fracassou justamente naquilo que ele mais sabia fazer. O texto diz que ele pescou a noite inteira e nada pegou. Ele pescou uma noite toda. Você pode imaginar na sua mente os discípulos jogando a rede de um lado, jogando a rede do outro, e nada, nenhum peixe. Será que isso reflete um pouco a sua vida? Você está cansado de tentar? Você está cansada de buscar algo melhor e não encontra? Seria esta fotografia de Pedro, numa noite escura no mar da Galileia, ouvindo o balanço das ondas e puxando a rede vazia. O retrato da sua história, o retrato da sua vida. Seria você uma pessoa cansada de lutar, de tentar, de buscar uma saída que você não encontra? Às vezes as pessoas dizem assim, que sempre existe uma saída no fim do túnel, e você diz, eu não sei onde está essa saída para mim, porque parece que esse túnel nunca termina. Mas enquanto Pedro estava ali frustrado, a Bíblia diz que Jesus viu o barco de Pedro. E quando Jesus viu o barco de Pedro, Jesus pediu para Pedro que o afastasse da praia. E Jesus se assenta no barco de Pedro para ensinar a multidão. O Criador do universo, aquele que formou as estrelas, o sol, a lua, aquele que fez todas as árvores e todas as florestas, se assenta no barco de Pedro para ensinar as multidões. O que você tem para Deus usar? Pedro tinha um barco, Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda, o menino Galileu tinha 5 pães e 2 peixes. O que você tem
para colocar nas mãos de Jesus. Se você quer ser curado da sua frustração e realizar coisas extraordinárias, coloque nas mãos de Jesus o que você tem. Hoje à noite diga para Ele: eu não tenho muita coisa, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu tempo, eu tenho os meus dons. Coloque nas mãos de Jesus. Ontem eu me emocionei de noite assistindo o vídeo de crianças que ouviram pela primeira vez. Vai no YouTube e coloque crianças que ouvem pela primeira vez. Criança surda, de repente ela ouve pela primeira vez a voz da mãe. E ela começa a sorrir, a chorar. Crianças de 2, 3, 4, 5 anos, primeira vez que ela ouve a voz da mãe dizendo: eu te amo. Mas sabe o que me emocionou também? É que no vídeo tem a criança e a mãe. E atrás da cena, uma doutora sorrindo, com os braços cruzados. Quantas horas aquela doutora estudou para criar um aparelho para aquela criança. Quantas noites em claro para propiciar o sorriso de uma criança. Sabe o que eu estou querendo que você entenda hoje? Que existem coisas maiores na vida do que apenas ganhar dinheiro. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Talvez você não seja uma profissional de saúde, mas você pode mudar o rumo da vida de alguém. O que o Espírito Santo quer que você entenda hoje à noite é que Ele tem coisas maiores para você. A sua vida, ela vai durar 70, 80, 90 anos talvez. Mas ela vai passar muito rápido. É como um conto ligeiro, é como uma neblina que passa. Nós não podemos viver apenas para os nossos próprios ideais. Nós não podemos, queridos, viver apenas para satisfazer os nossos próprios anseios. Eu louvo a Deus, porque nesta igreja nós temos um projeto chamado Mercado Solidário. Nós estamos abençoando famílias. Famílias estão ali pegando alimento com dignidade. A irmã Lúcia ontem deu uma palestra como psicóloga para essas pessoas. Que Deus quer que você entenda, meu irmão, meu amigo, é que a vida não é só suprir as nossas necessidades. Não é só olhar para nós, não é só pensar em nós, não é só lutar pelos nossos ideais, é colocar nas mãos de Jesus aquilo que nós temos. É dizer para o Senhor: eu só tenho um barco. Esse é o meu barco. E esse é o barco da frustração, porque eu pesquei nele e não deu certo. Mas eu estou juntando tudo que tenho e estou colocando nas mãos de Jesus. Porque quem coloca aquilo que tem nas mãos de Jesus supera as frustrações e realiza o extraordinário. Quantos recebem esta palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Segundo lugar, o texto nos ensina que se você deseja superar as frustrações e realizar o extraordinário, o texto nos ensina que você deve sair da superfície e aprofundar sua vida em Deus. Saia
da superfície. O grande problema da nossa geração é que nós nos tornamos pessoas superficiais. Nossas conversas são superficiais. Nossos pensamentos são superficiais. E quem vive na superfície não realiza o extraordinário. Vocês querem ver uma expressão que eu tenho raiva dela? Querem ouvir? É tal da expressão, tá bom. Tá bom. Porque o tá bom é o inimigo do excelente. Como é que está a tua vida? Tá bom. Tá boa. Como é que está a empresa? Tá boa. Como é que está a igreja? Tá boa. Como é que está a tua saúde? Tá boa. A gente vai acostumando com tá bom. Tá bom. Como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Tá bom, pastor. Eu oro 10 minutinhos, tá bom. Como é que está a tua vida de leitura bíblica? Tá bom, pastor. De vez em quando eu leio a Bíblia. Como é que está o teu envolvimento com a igreja? Tá bom, pastor. De vez em quando eu venho no culto de domingo. A gente vai levando a vida superficial. Quando Jesus entrou no barco de Pedro e terminou o seu sermão, ele olhou para Pedro e para os outros discípulos e disse: vão para onde as águas são mais profundas. Aí Pedro argumentou com Jesus. E qual foi o argumento de Pedro? Pedro disse: mestre, nós pescamos a noite toda e nada pegamos. Olhe para cá, olhe para cá. Tem uma lógica aqui. Pedro, como bom pescador, disse assim: Jesus, pescamos a noite toda. Porque os pescadores pescavam de noite, porque é quando os cardumes afluíam para a superfície para se alimentar dos peixes menores. E quando os cardumes subiam para a superfície para alimentar dos peixes menores, os pescadores jogavam a rede e pegavam aqueles peixes. O que Pedro estava dizendo em outras palavras para Jesus? Mestre, nós pescamos nas circunstâncias ideais e não pegamos nada. Nós pescamos na hora que os cardumes vêm e não pescamos nada. Mestre, nós jogamos a rede e nós conhecemos o mar da Galileia. Se fosse para a gente pescar, teria dado certo. Mas aí Pedro diz uma palavra: mas sob tua palavra nós vamos lançar a rede. Sabe o que Pedro descobriu e que nós temos que descobrir? Que se aprofundar na vida não é algo que você faça sem romper circunstâncias adversas. Deixe-me dizer uma coisa: se você for esperar vontade para orar, sabe quando você vai orar? Nunca. Olhe para cá, por favor. A sua carne, está vendo essa carne? Está vendo? Esse negócio aqui é a natureza humana. Sabe o que ela quer? Ela quer vida boa, vida mansa,
não quer jejuar, não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer vir para a igreja. Se você for dominado pela sua natureza humana, a vida vai passar célere, rápida, e quando você olhar para o rastro da sua vida, você vai assustar. E você vai lamentar, e você vai dizer: perdi os meus melhores anos. Pedro, e eu gosto de Pedro, porque Pedro tinha defeitos e mais defeitos. Pedro era um cara bipolar. Se fosse hoje, os psicólogos iam diagnosticar: você é bipolar, porque uma hora ele é crente, hora ele desvia. Pedro era um cara instável. Pedro era sanguíneo. Sabe aquele cara que chega na festa, faz amizade com todo mundo, só que ele não segura de pé o que ele diz sentado? Mas Pedro tinha uma característica que Deus ama nas pessoas. Pedro era ousado. Pedro tinha ousadia. Pedro disse: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está mandando, nós vamos lançar a rede. Deus pode inverter a lógica da tua vida. Deus pode te levar a águas profundas. Deus quer que você saia de uma vida superficial. Irmãos, olhe para cá, não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de você ter 10 minutinhos de oração e ler a Bíblia de 3 em 3 dias e dizer que está bom. Não é tempo de você apenas ser um frequentador de igreja. Eu quero te dizer hoje à noite que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer que você mergulhe em águas profundas. Deus tem coisas maiores para você. Se você crê nisto, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Espírito Santo está te chamando para um nível mais profundo. Ele está te chamando para um relacionamento de intimidade. Jesus está sentado no barco de Pedro. E ele está ensinando a multidão. E olha que coisa linda, ninguém tinha feito isso antes de Jesus. Jesus foi um inovador. Ele se senta no barco de Pedro e ele começa a ensinar. E as multidões estão fixas nele. Pedro está olhando a cena. E Pedro está raciocinando assim. Ele está usando o barco que eu fracassei. Ele está usando o lugar que eu me frustrei. Foi ali. Toda frustração tem um endereço. Pode ser o nome de uma pessoa que te traiu. Pode ser um namorado que te abandonou, pode ser um marido que foi embora. Toda frustração tem uma data, tem um endereço, tem um local. E Pedro está olhando para o cenário da sua frustração. Tem nome, tem madeira, tem vento, tem cenário, é mar da Galileia. Como é que eu chego amanhã em casa e olho para a esposa e digo: a pesca não deu certo, a gente vai comer o quê?
Como é que eu digo para o meu melhor amigo que no que eu mais sei fazer, que é pescar, deu errado? Tem endereço, tem local, tem geografia que marca a vida da gente. Não tem? Tem geografia na sua história de menino que marca você. A dor te paralisa num momento cronológico da sua história. Parece que você sente o mesmo vento, o mesmo sabor daquele dia que lhe traíram. Tem barco, tem madeira, tem vento, tem geografia, tem o balouço das ondas, tem a rede vazia. Escute-me, escute-me. Deus está falando com você hoje. Quando Pedro volta com os discípulos, eles começam a lavar a rede. Não tem mais resultado hoje. A gente tentou, a gente lutou, a gente foi para cima. A gente usou todas as técnicas de um pescador da Galileia, mas o mar não está para peixe. Já ouviu essa expressão? Quantos já ouviram? O mar não está para peixe. Qual é o endereço? Mar da Galileia, barco, cenário de frustração. Jesus diz: vão às águas mais profundas. E a minha Bíblia diz que quando eles lançam a rede vem cheia de peixes. E quando o barco começa a encher de peixes, porque no lugar da sua frustração pode ser o lugar da sua maior realização. Foi ali, naquele barco, naquele mar, naquele vento, naquela madeira, naquele cenário, naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela data, naquele local, naquele cenário, que Jesus reverteu a história de Pedro, e ele deixou de ser um pescador fracassado, e o barco de Pedro encheu-se de peixe. E quando o barco de Pedro encheu-se de peixe, ele teve um problema. Olhe para cá, sabe qual é o problema? Excesso de bênçãos. Porque quando Jesus faz na sua vida, Ele faz perfeito. Eu vou dizer de novo, o milagre de Jesus na sua vida é um milagre perfeito. E sabe o que o texto diz? O texto diz que eles fizeram um sinal. Alô, gente, ei, vocês aí do outro barco, vem aqui, vem, porque nós temos muito peixe aqui, e nós queremos encher o barco de vocês também. O lugar da sua frustração pode ser o lugar da sua maior realização. Quando você não vive apenas para você. Quando você é canal de bênçãos para abençoar outros. Quando você não estanca a bênção em você. Queridos, nós temos que ser o tipo de pessoas que quem conversa com você sai melhor. Sai melhor. Você tem que ser o tipo de pessoa que no trabalho, na rua, na vizinhança, quando alguém tiver uma interação com você, vai sair assim impactado, e eu não sei o que essa pessoa tem, eu estou melhor, eu estou mais leve, ele me falou algo que mudou a minha história, mudou a minha vida. Sabe por quê? Quem realiza o extraordinário são pessoas
que não vivem apenas para si, mas que são conectores de bênçãos. E você abençoa outros. Eu creio em bênçãos conectadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que você anda com elas e elas te abençoam. Agarre nelas. Ande com elas. Ame elas. Cultive amizades que vão te abrir portas. Bênçãos conectadas e maldições conectadas. Quantas pessoas destruíram suas vidas porque se conectaram a pessoas erradas, se aliançaram a pessoas erradas. Mas Pedro está sendo abençoado por Jesus, e ele olha para os outros barcos e ele chama os outros barcos, porque bênçãos conectadas é quando Jesus muda a sua história para que você possa mudar a história de alguém. Ande com gente abençoada. Eu já disse aqui, o dia que você me vê andando com tranqueira aqui na rua, é evangelismo. Estou fora. Descarte amizades nocivas, tóxicas. Tem gente que não foi feito para andar com você. Ame elas, respeite elas, mas não tenha conexões que estão te puxando para trás. Isso é em todas as áreas. Literatura que você lê, vídeos que você assiste, filmes que você assiste, coisas que estão prendendo você. Pedro e o barco conecta bênçãos. Conecta bênçãos. Porque existem pessoas que te abrem portas. Você anda com elas e portas são abertas. Reavalie suas amizades. Reavalie com quem você anda. E seja uma bênção para os outros. Quantos entendem que Deus está falando com você? Diga amém. Quantos entendem? Digam amém. Como é que eu supero as frustrações e como é que eu realizo o extraordinário? Olhe para cá. Olhe para cá, por favor. Quando Pedro vê aquela cena, Pedro cai de joelhos e diz: Mestre, Senhor. Agora ele não usa mestre, ele usa Senhor. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno. Ele começa chamando Jesus de mestre. Mas agora ele entende que ele é mais do que mestre. Porque Pedro entendeu que quando ele lançou a rede, o Criador do universo, que fez os cardumes lá no profundo do oceano, deu uma ordem. E os peixes começaram a se mover, a se mover, a se mover, a se mover. Se peixe falasse, peixe não fala, mas se peixe falasse, olha, o homem chamou a gente para subir, vamos subir. E eles vão subindo, e eles vão subindo, e eles vão subindo, e eles vão caindo na rede de Pedro e na rede dos discípulos. Irmão, quando há bênçãos conectadas, e quando Deus quer te abençoar, as coisas começam a se conectar de um jeito que você não imagina. De repente alguém chega e te faz um convite, de repente alguém chega na sua vida, uma porta se abre, outra porta se abre, e peixe vem chegando, e a bênção vem chegando, e de repente Deus vai fazendo, e não há dúvida de que é Deus na sua vida, e de que é Deus na sua história. Com todo amor do meu coração por você, nós estamos nos tornando uma geração de cristãos naturais. Tudo para nós está se tornando natural. Processos na vida são naturais. Quando, queridos, não abra mão do milagre. Não abra mão do extraordinário. Não abra mão do inusitado. Peixes não afloram a superfície durante o dia, mestre. Está aqui o diagnóstico de um pescador expert da Galileia. Mas Pedro
escute, a última palavra para os peixes não é sua, é minha. Eu criei o universo, eu criei o oceano. Você recebeu um diagnóstico médico, mas não é a última palavra. A palavra última é do médico dos médicos. Alguém te deu uma notícia, mas não é a última notícia. A última notícia vem dos lábios poderosos do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quantos glorificam o nome do Senhor? Quantos glorificam o nome do Senhor? Quantos glorificam o nome do Senhor? Aí Pedro cai de joelhos. Grave essa frase. Alô, estão comigo aqui, amém? Quem reage ao sucesso com humildade, o fracasso edifica. Quem disse Glória a Deus. É isso mesmo, irmão. Tem uns que dão glória a Deus, tem outros que dizem mas diz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vou repetir. Quem reage ao sucesso com humildade, o fracasso edifica. Eu pensei que você ia falar Mas quem reage ao sucesso com orgulho, o fracasso aniquila. Pedro cai de joelho e diz: não fui eu. Eu não conseguiria isso. Eu conheço esse mar. Eu sei de onde os peixes vêm. Só pode ser Ele. Só pode ser a mão dEle. Só pode ser o Criador que está mandando esses peixes para a minha rede. E ele cai, e ele reconhece o que Deus vai fazer na sua vida. Não é o homem, você não vai entender. Quando você vê o que Deus vai fazer, caia de joelhos e reconheça e diga: é Ele, é dele, é por Ele, é para 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 Ele. Só Ele pode fazer peixes vir no momento que os peixes não podem vir. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Irmão, eu já vi tanta gente levar rasteira de Jesus. A empáfia. Eu sou bom mesmo. Eu sou o cara. Glórias a mim, aleluias a mim, louvado seja eu. Eu sou bom, eu conheço o Mar da Galileia. Isso foi coincidência, Jesus. Isso foi uma mera coincidência, porque, segundo os meus estudos de pescador da Galileia, pode ser que os peixes também afluam durante o dia. Responda ao sucesso com adoração. Pegue essa frase. Alô, na internet aí atrás. Pegue tudo. Tudo que Deus te dá, posição, fama, dinheiro, recursos, bens, diplomas, certificados, pegue tudo e deposite aos pés da cruz. E reconheça: é Ele. É Ele. É dele. É por Ele. É para Ele. Coisas maiores. Deus está chamando membros desta igreja para coisas maiores. Deus está chamando esta igreja para coisas maiores.
Deus está impulsionando você para coisas maiores. E talvez você diga assim: pastor, eu não estou vendo nem coisa pequena, quanto mais coisa maior. Pastor, o senhor está falando de coisa maior, mas o senhor não sabe da minha situação. Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está te treinando. Deus está te treinando, Deus está te treinando, Deus está te treinando, porque na hora certa, Deus vai abrir a sua visão e coisas maiores virão. Agora olhe para cá, que eu já estou começando a terminar. Vem aqui, Henrique. O Henrique é o João, eu sou o Pedro. Patio, João? Tudo bem, João? Tudo bem? Maravilha? Maravilha de Deus. Glória a Deus. João, descobrimos o segredo. João, se a gente continuar nessa pesca aí, nesse peixe, nós vamos ficar ricos. João, mudou nossa história. Agora, João, nós vamos ficar riquíssimos, porque olha o barco cheio. Obrigado, João, pode voltar para o teu lugar. Jesus olhou para eles e disse assim: não tenham medo, vinde e eu os transformarei em pescadores de homens. O lugar da sua frustração vai ser o lugar da sua exaltação. Você vai entrar por aquela porta de cabeça erguida, dando glória a Deus. E você vai lembrar dessa mensagem que Deus falou com você. Tentaram te envergonhar, tentaram te humilhar, mas o lugar da sua frustração será o lugar da sua exaltação. Pedro topou na hora. Bye bye fish. Em inglês é fish? Quem sabe inglês aí, irmão? Bye bye fish. Sabe por quê? Pedro pensou assim: eu pesco peixes vivos que morrem no prato dos homens. Agora eu vou pescar homens mortos que vão viver para Deus. Traga uma cadeira aqui. Eu vou encerrar. Pronto. Dia de Pentecoste. O Pedrão largou os peixes para trás, porque ele ouviu a voz do mestre: venham a mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vejo Pedro no Pentecoste. Pedro se levanta. E Pedro começa a pregar. É um homem ousado. É um homem cheio do Espírito. E Pedro começa a dizer: vocês estão vendo isso que está acontecendo aqui? Eles não estão bêbados. Isto é o cumprimento da promessa de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia não diz, mas eu estou dizendo. Eu acho que Pedro pensou assim: valeu a pena deixar aqueles peixes fedidos para trás. E quando ele faz o apelo, 3.000 homens mortos pulam na rede de Jesus e passam a viver. E Pedro pensa: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena deixar os seus planos pelos planos de Deus. Eu não estou falando que você tem que abandonar o teu emprego amanhã, se tornar um missionário de tempo integral. Os discípulos tiveram que fazer isso porque Jesus estava ali, corporalmente, literalmente ali. Mas hoje à noite o louvor pode subir. Hoje à noite você pode vencer a frustração e realizar coisas extraordinárias. Quando você escute isso, por favor, não perca a sua atenção. Deus está falando com você. Quando você colocar nas mãos de Jesus o seu plano, renda-se a Ele hoje. O Espírito Santo está falando com você hoje.
Olhe para cá. Espírito Santo está falando com você hoje. Desista dos teus planos. Não deu do teu jeito. Não funcionou. Não deu certo. A noite está durando muito tempo. A rede não tem peixe. Então, deixa os teus planos. E hoje diga: eu quero tua vontade. Essa frase vai mudar a sua vida. Essa frase vai mudar a sua história. Se você hoje à noite disser assim: eu não entendo Jesus, por quê? Se você hoje à noite dizer assim: Senhor, eu nem sei o que o Senhor vai fazer com a minha vida, mas eu só quero te dizer uma coisa: eu abro mão dos meus planos pelos teus planos. Eu não vou desistir. Eu não vou largar a rede. Eu vou voltar a pescar. Eu vou tentar de novo esse concurso. Eu vou perseguir de novo esse sonho. Eu vou entregar-me de novo nas mãos de Deus. Sabe o que Deus está dizendo hoje à noite para você? Não tenha medo. Não tenha medo. Ele dirige o destino dos cardumes no mar. Ele dirige o seu amanhã, o seu futuro. Ele dirige a sua vida. Somente coloque nas mãos dele e diga a ele: eu quero a tua vontade. Fique de pé na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você hoje à noite. Abençoar a sua vida. Quantos sentem a presença de Deus aqui? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quantos sentem que Deus está aqui hoje à noite? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quantos sentem que a unção do Espírito está aqui hoje? Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus está aqui, Deus falou com você. Se você precisa que Deus entre hoje na tua história e te levante de novo e te renove para um novo tempo, para águas profundas, saia do teu lugar e venha aqui à frente, enquanto todos estão com a cabeça curvada. Pode vir. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Deus vai mudar a tua vida hoje aqui. Venha, pode vir. Enquanto cantamos este louvor, pode descer da galeria onde você estiver. Venha, bem baixinho. Saia do teu lugar e venha. Nada pesquei. Diga: eu quero que Deus renove e restaure os meus sonhos. É aqui que Deus vai mudar. É aqui que Deus vai mudar. É hoje à noite que Deus vai fazer o milagre. Se você quer, venha. Saia do teu lugar e venha. E diga: eu quero que Deus mude hoje a minha história, pastor. Pode vir, não se intimide, saia do teu lugar. É aqui no altar que Deus vai mudar a tua história. Venha crendo que Deus vai renovar as suas forças. Ele está te esperando hoje à noite. O fato de você vir aqui à frente, você está dizendo: eu renuncio os meus planos pelos planos de Deus. Eu coloco o meu futuro nas mãos de Deus. Eu coloco o meu amanhã nas mãos de Deus. Deus vai mudar a sua história. Venha, Deus vai mudar a sua história. Hoje é a tua noite. Este é o teu momento. Ele vai te curar. Ele vai te levantar hoje à noite. Deixe que Ele te toque. Deixa que Ele te renove hoje.
tudo é dele, tudo é para ele. Deixa que Deus fale ao teu coração. Há mais pessoas aqui. Talvez você já frequente a igreja, mas hoje à noite Deus falou com você. Alguma área da sua vida que precisa de cura, alguma área da sua vida que você precisa de um toque do Espírito Santo. Deus está te chamando para coisas maiores. Pai, nós oramos por essas pessoas aqui hoje à noite. Pedimos que o Senhor as toque de uma forma sobrenatural. Que haja milagres, que haja cura, que haja restauração, que haja um novo tempo. Abre portas profissionais aqui hoje à noite. Senhor, olha para o gesto do coração desta pessoa hoje à noite, Senhor, que está dizendo: eu quero os teus planos, eu me rendo aos teus planos. Em nome de Jesus, toca agora. Em nome de Jesus, toca agora. Em nome de Jesus, toca agora. Adore, 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 adore. Eu vou te honrar. Só tem isso, não tem mais não. Adore, adore. Contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Na rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Só a igreja.